People, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sabe quando você vai fazer uma entrevista e você já deixa aquela lista de perguntas prontas para fazer para o candidato? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos a melhorar? Ou o que você espera encontrar na empresa? O que você valoriza na empresa? Como é que você vai estar daqui 5 anos? Da mesma maneira que você pensou nisso, o candidato também pensou nisso. E ele vem para a entrevista já muito preparado para responder essas perguntas, e muitas vezes ele vai te falar o que você quer escutar, aquilo que o mercado está falando agora, que são as habilidades mais evidentes, mais procuradas, do que realmente como ele é. E hoje eu quero te ensinar aqui nesse vídeo como é que você vai fazer uma entrevista muito mais leve, muito mais tranquila. Você vai obter todas essas informações, porém, o candidato nem vai perceber, porque você dificilmente vai fazer essas perguntas dessa maneira. Vamos lá? Eu vou assumir que você já assistiu uma aula que tem aqui, que chama Como Montar Equipes Fabulosas. Se você não assistiu, vai lá e assiste, vou deixar o link aqui na descrição. Qual é a ideia dessa aula? Você montar o perfil técnico e comportamental do teu time para que o teu time consiga atender as necessidades do mercado aonde o teu cliente está, os objetivos estratégicos da empresa, que eles tenham uma mescla de perfil dentro do time, que eles consigam se gerenciar sozinhos. Por que que você tem que assistir isso antes de vir para cá? Porque você está colocando uma pessoa nova no time, ora, bolas, criatura. Você tem que saber como é que é esse time, ver quem é que você vai colocar ali dentro. É algum dos perfis que está faltando lá, que eu explico que precisa ter dentro do time? Ou você já tem os perfis e você quer reforçar alguns daqueles perfis lá dentro? Lembra que eu faço sempre a montagem do time pensando bastante no perfil comportamental. Por quê? Porque o perfil técnico é muito mais fácil de você capacitar do que você capacitar a parte comportamental. Então, vou assumir que você já fez isso, chegou aqui, vamos fazer a entrevista. Antes da entrevista, você vai olhar o currículo da pessoa. Ah, pode olhar 5 minutos antes? Sério que você vai olhar o currículo 5 minutos antes? Que raio de profissional é você, criatura? Não é 5 minutos antes, não. Você vai olhar o currículo antes mesmo do RH marcar a entrevista com o candidato. Ai, mas isso não é o papel do RH? Sim, isso é o papel do RH. Porém, ali dentro pode ter particularidades que você vai olhar e vai falar: isso aqui não combina muito bem com o meu time, não é isso que eu estou querendo. Às vezes, na hora de você definir, você não foi tão claro assim com o RH. É uma maneira de você ter mais claro para você o que você realmente quer e de você orientar o pessoal do RH a respeito daquilo que você está buscando, tá? Num currículo, o que que você vai olhar? Se ele está muito sintetizado ou se ele está longo demais. Longo demais, a pessoa tem dificuldade de síntese, síntese demais, a pessoa não consegue se expressar direito. Então, tem uma medida ali que funciona muito bem, presta atenção nisso. Uma coisa extremamente importante para você olhar no currículo também. Qual é o tempo que a pessoa permaneceu em cada empresa? Eu não gosto nada de pessoas que ficam menos de 2 anos nas empresas, eu te explico por quê. Mais ou menos, quando a pessoa está na empresa entre 6 meses e 1 ano, a gente já começa a ficar assim, e aí? Quando é que vai entregar aquilo que eu vi na entrevista? Falou que sabia fazer tudo isso aqui, mas eu não estou vendo isso no dia a dia. E aí essa pessoa começa a ter uma pressão dentro da empresa para ela entregar aquilo que ela falou que sabia fazer na entrevista. Então, esse tempo entre 1 ano e 2 anos é o tempo que a pessoa cai fora, ou o tempo que o gestor percebe que essa pessoa fala que faz, mas não faz. Então, eu normalmente nem chamo para entrevista profissionais que pularam muitas vezes de emprego, ficando menos de 2 anos em cada um. É lógico que existem exceções. É lógico que você pode abrir mão e falar: olha, eu gostaria de conhecer esse candidato, porque tem outras coisas aqui
que eu achei super bacanas. Fique à vontade, é uma recomendação que eu faço. Eu também já chamei pessoas que, por outros motivos, eu achei que valia a pena a gente conversar. Outra coisa muito interessante que eu olho é a quantidade de coisas que a pessoa fala que conhece. Gente, uma pessoa com pouco tempo de experiência, de formado, não pode conhecer tanta coisa. Então, nesse caso, são profissionais mais rasos, que acham que conhece, mas na realidade não conhece, então fique atento a isso. Durante a entrevista, quando você começar a entrevista, não começa de largada a entrevista. Deixa o candidato mais relaxado, fale de algumas amenidades para que ele se sinta mais à vontade ali, tá? Eu estou assumindo também que a entrevista técnica já foi feita, tá? Aqui a gente está tratando só de uma entrevista mais final, onde ele já tem os requisitos técnicos minimamente atendidos para a vaga. Uma coisa importante, se for uma vaga mais relevante, ou uma vaga que ela é primordial ali dentro do time, eu gosto de chamar pessoas do time para entrevistar, ou uma outra pessoa para ficar ali comigo, além da pessoa do RH. Porque quem está ali na dinâmica da entrevista, a pessoa está muito focada ali e deixa de perceber algumas coisas. Quem está só observando consegue pegar nuances que a gente que está ali focado na entrevista não pega. Olha uma nuance importante que eu já vi pegarem muitas vezes. A maneira com que o candidato responde para mim, que vou ser a gestora dele, e como ele responde para a pessoa do RH. Gente, quando você está nesse papel de observar, você percebe sutilezas dele respondendo com muito mais afinco, com olhar muito mais direto, muito mais preocupado com o gestor e tratando o RH ali, essa daqui eu vou ver agora e não sei mais quanto. Você consegue perceber essa sutileza se você está só observando. Vamos começar a entrevista? Nesse momento, eu não gosto de sair bombardeando perguntas para o candidato. Porque quando eu vou fazendo perguntas, é aquilo que eu estou buscando, é aquilo que eu valorizo, é aquilo que eu preciso que eu vou perguntar para o candidato. Então, essa entrevista está muito mais focada em mim. E nesse momento, eu quero conhecer o candidato. Então, eu sempre começo a entrevista do mesmo jeito. Me conta a tua trajetória. E ao longo da tua trajetória, eu vou parando e vou te fazendo perguntas. Porque quando a pessoa conta a própria trajetória, é como ela vê e como ela valoriza a própria história. O que ela valoriza são os valores dela, aquilo que é importante para ela, aquilo que é relevante. Então, você não precisa perguntar para ela, o que você valoriza numa empresa? Ela vai te dizer ali certinho pela história dela. O que você vai prestar atenção na história da pessoa? O que ela destacou e como ela destacou. Você vai ver que ela vai colocar diversos pontos, alguns ela vai dar mais ênfase, ela vai mudar a linguagem, o jeito dela falar. Esses são os que ela mais valoriza, ou que ela passou por alguma dificuldade, presta atenção. Nessa hora, criatura, você tem que estar numa concentração absurda, porque você tem que prestar atenção em tudo. Se cair um alfinete no chão, você não vai escutar. Você tem que estar extremamente focado na história do candidato. Cada pedaço da história, você vai prestar atenção no contexto, nas ações e nas consequências. Porque às vezes ele fez determinada coisa, você fala, nossa, mas por que ele tomou essa atitude? Qual era o contexto, criatura? Às vezes ele era mais novinho, não tinha experiência ainda suficiente para tomar outra atitude, mas percebe principalmente como que ele lidou com as coisas, como que ele lidou com as consequências. Ele te contou algum fracasso ou ele te contou só coisa boa? Será que ele sabe mesmo lidar com erros? Uma pessoa que consegue contar a trajetória todinha e não contar nenhum fracasso, sério, eu já fico bem esperta.
Por um acaso ele mencionou outras pessoas, ele conseguiu contar uma trajetória inteirinha, sem mencionar um colega, sem mencionar um cliente, sem mencionar um líder. Eu já vi gente que consegue contar 10, 15 anos de história e não mencionar nenhuma outra pessoa. Cara, eu não sei em que planeta esse ser humano trabalhava, mas na Terra não foi. Ele simplesmente omitia as pessoas. Gente, não foi uma vez, foram 2, 3, 4, várias vezes. Será que essa pessoa trabalha mesmo em equipe? Será que ela valoriza mesmo ajudar um colega ou receber ajuda de alguém? Como que ela se referia às pessoas? Ela se referia a um colega como ele, estava lá salvando toda hora, ou um colega que ajudava ele? Como é que ele se referia ao cliente? Ah, sabe como é que é, né? Cliente dá trabalho pra caramba, né? Ou ele estava torcendo para que o negócio do cliente desse certo? Como é que ele falava do chefe? O chefe pediu para fazer, eu fui lá e fiz. Ou ele percebia o chefe como alguém companheiro que estava ali para ajudar junto com o time na hora de construir, de entregar as coisas? De quem ele falou e como ele falou. Ele acompanhou o ciclo de vida do produto inteirinho? Ou ele simplesmente desenvolveu alguma coisa, criou e foi criar o próximo? Gente, quando você vê aquilo que você construiu sendo usado, você percebe se a tua ideia funcionou ou não funcionou. Você tem que lidar com o erro, você tem que admitir que não ficou legal, você tem que reconstruir aquilo. Você lida com as consequências. Nossa, Márcia, sério que constrói alguma coisa, não vê o usuário usando? Eu já vi mais de uma vez. E é incrível. Eu dificilmente eu contrato alguém assim, porque a pessoa precisa ver aquilo que ela criou sendo realmente usado. Presta atenção. Caso ele não pergunte, o que eu acho que você deve perguntar para ele, quer dizer, caso ele não fale durante a entrevista. O que fez ele sair da empresa X? Principalmente se é uma empresa que ele gostava muito, pergunta para ele, por que você saiu de tal empresa sendo que você gostava tanto dela? Provavelmente ali tem um valor ferido. Presta atenção, aquilo é importante para ele. E a empresa não atendeu naquele momento. Presta atenção o que fez ele entrar na outra empresa. Ali tem algo que ele valoriza. Ai, Márcia, mas ele saiu por R$ 100 a mais de uma empresa para outra. Só pensa em dinheiro. Criatura, lembra que eu falei para você prestar atenção no contexto? Quando a pessoa tem uma condição financeira difícil, quando ela está no início de carreira, o dinheiro é muito importante? Sim, ou para você não é. Depende do contexto. Então, não generaliza se a pessoa falou que saiu da empresa A para a empresa B por conta de salário. Preste atenção no contexto, explore o contexto se te soou um pouco estranho. Presta atenção como é que a pessoa aprende. Como é que você vai ver isso? Se ela contar uma dificuldade, ela falar alguma coisa que ela não sabia fazer, e ela não te contar como que ela aprendeu a fazer aquilo, explore. Pergunte para ela, como é que você aprendeu? Como é que você resolveu isso? Se todas as vezes que ela aprende foi alguém que ensinou, nesse foi o Guinho que me ensinou, nesse foi a Mariazinha, nesse foi o Zezinho, nesse foi a Aninha que me ensinou, ela consegue aprender sozinha? Ou ela sempre está dependendo de alguém que lhe diga, ela vai cruzar o braço e falar, não sei fazer, fulano me explica? Ou ela é capaz de ir atrás? Ela vai atrás de treinamentos ou ela se vira sozinha? Nossa, Márcia, como assim? Eu achei que era só entrar na internet e pegar um treinamento e fazer. Gente, eu trabalhei mais de 15 anos com tecnologia de ponta. Quando algo tem um treinamento, não é mais ponta. Já está sendo usado e já tem demanda de treinamento. Para os meus times, nem treinamento funcionava. Eu tinha que contratar a pessoa que fuçava mesmo. No caso de TI, ela baixava a tecnologia nova, ela aprendia a usar, ela se virava nos 30, sem treinamento, sem alguém para ensinar. Então, depende do contexto. Por isso que você tem que assistir a aula de montar equipes para ver o tipo de necessidade que você tem, quanta tecnologia nova existe ali e qual é a curva de aprendizado para essa tecnologia, para daí você saber como é a pessoa que você precisa trazer aqui para a vaga. Quando ela te conta algo muito desafiador, presta atenção
como a coisa desenrolou. Se ela não te falar de nada desafiador, pergunte. Fale para mim, situação mais desafiadora que você já passou. A situação em si, ela não interessa muito. O que interessa muito é como essa pessoa lidou com situações difíceis. Porque você vai ter situações difíceis dentro do teu time e você precisa saber como essa pessoa lida. Usa a pergunta exploratória. O quê? Qual? Como? Evita demais por quê. Gente, eu uso porque muito pouco, tanto no meu dia a dia pessoal quanto profissional. Porque o porquê faz com que as pessoas deem muitas justificativas. Elas se explicam por que que aquilo não funcionou, por que que não deu certo. Agora, tira ela desse automático e pergunta: por qual motivo? O que te levou a? Quais foram os fatores que te levaram a tomar essa decisão? Perguntas que eu recomendo fortemente você fazer para entender os valores da pessoa. Então, ao invés de você perguntar o que você valoriza numa empresa, numa equipe, pergunta: por quais motivos você resolveu sair da empresa X? Por que você entrou na empresa Y? Estou repetindo aquilo que eu já falei para você lembrar bastante disso. Olha essa. Conte algo que você fez, que você tem muito orgulho. Aquilo que a pessoa orgulha, que deixa ela feliz, satisfeita de ter feito. Ali estão valores fortíssimos dessa pessoa. É isso que ela espera encontrar dentro do teu time. Prestou atenção? Ela vai falar isso de uma maneira muito mais natural do que aquele discurso prontinho que você fica meio desconfiado se ela realmente valoriza isso ou ela está falando para te agradar. Procure saber se ela tem autoconhecimento. Como é que você vai descobrir isso? Me fale algo que você domina e que você fala, deixa que isso eu resolvo. Ela vai saber aquilo que ela é boa de verdade. Pergunta para ela também. Quando alguém não gosta de você, do que ela não gosta? Percebeu? A pessoa tem que saber quais são os pontos dela que incomodam as outras pessoas. Que tipo de pessoa não se dá bem com você? Olha, eu já te falo, as que têm autoconhecimento baixíssimo, as que são desse tamanico. Para mim, a pessoa tem que ter um mínimo de autoconhecimento. Então, essas 3 perguntas aqui, eu quero muitíssimo bem respondidas. Se a pessoa vira e fala assim, olha, eu detesto gente, eu não gosto, não se dá bem comigo, quem faz um trabalho mal feito, faz ali de qualquer jeito, entrega de qualquer maneira. Você fala, nossa, essa pessoa é meio perfeccionista, será que ela vai dar certo no meu time? Depende. Pode ser que ela fale, eles não gostam muito que eu fico reclamando que a coisa não está bem feita. Será que ele é um reclamão mesmo? Ou será que dentro daquele contexto dele, que você já ouviu a história da pessoa, dentro daquele contexto, é um time que a qualidade incomodava muito ele, que ele não estava muito afim? Como é o teu time? Se o teu time é de altíssima qualidade, é de excelência, eles vão adorar essa pessoa. Então, nem sempre aquilo que os outros não gostam, o teu time também não vai gostar. De novo, presta atenção no contexto. Faça a leitura de cenário. Gente, eu repito muito isso aqui no canal. Preste atenção nisso. Ao invés de você perguntar quais são os seus pontos fortes ou pontos a trabalhar, que a pessoa já decorou, você vai perguntar o seguinte para ela: se eu fosse falar com o seu gestor, o que ele falaria de você? É difícil essa, galera. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, a pessoa toma um susto. Deixa ela respirar um pouquinho. Porque se o gestor dela está muito bravo com ela, não está mandando nada bem, o rosto dela vai entregar bonito agora. Nessa hora, você presta atenção aqui, ó. Todas as expressões dela. Porque se ela ficar meio assim, cara, ela não está nada bem com o gestor dela. E, de novo, presta atenção no contexto. Se é um contexto que você já não gostou, pode ser que ela se dê muito bem no teu time. Pode ser que esse não gostar do gestor seja bom para você. Então, analisa sempre isso. O contexto, o que ela está te contando dentro daquele contexto. O que o teu gestor te falou no teu último feedback?
De novo, não é ela falando dela, é o gestor dela falando dela. Você pode acreditar no gestor dela que aquilo que ele está falando sobre ela é verdade, e é, mas dentro do contexto, se aquilo é bom ou ruim, dentro do contexto e dentro daquilo que você quer. Me conte uma situação, um projeto que você teve muita dificuldade. Ela vai te trazer assim, ó, de bandejinha, os pontos que ela tem para trabalhar. Agora, se a pessoa vira para você e fala, ai, na verdade, nunca tive problema nenhum, eu sempre acabei resolvendo as coisas. Ai, meu Deus, foge, corre, corre, porque a pessoa que vai deixar os erros, sabe aonde, né? Debaixo do tapete. Presta atenção. Você percebeu que é uma conversa muito mais fluida do que aquela coisa batida de perguntas. Você vai fazendo uma conversa como se fosse um bate-papo. A maioria da galera que eu entrevisto, normalmente termina a entrevista e fala, nossa, eu nem percebi que isso aqui foi uma entrevista, porque foi muito gostoso, parece que a gente estava batendo papo, que a gente estava conversando num café. E quer coisa melhor para você conhecer a pessoa do que essa naturalidade toda, de como é que a coisa está correndo, como é que está fluindo, sem ser um negócio batido. É muito mais gostoso. Eu espero que até aqui você tenha consumido de 30 a 35 minutos. Márcia, meu Deus, só isso. Gente, a prática. No começo eu levava bem mais tempo do que isso, levava quase uma hora. Com o tempo eu fui aprendendo, porque uma entrevista boa eu acho que ela tem que ser feita em uma hora. Gente, você aprende a ler pessoas. Você aprende a fazer isso aqui em 30 a 35 minutos. Ah, e se o candidato fala demais, o que eu faço? Você aprende a fazer uma pergunta ali no meio, para que ele não se estenda muito. Fala, nossa, peraí, deixa eu te perguntar aqui, porque me veio um negócio à memória agora que é importante. Dá teus pulos. Aprende ali a contornar o candidato que se estende demais e já faz uma anotação que ele fala pra caramba. Feito isso, você vai fazer o fechamento da entrevista. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, que você vai fazer entre 10 e 15 minutos. Você vai começar a falar qual é a atuação da empresa no mercado, como é que ela está inserida, qual é a fatia que ela tem no mercado, o que ela está explorando e o que ela pensa para o futuro. Coisas que você pode abrir, que já está na mídia, ou que não tem problema nenhum você falar, olha, a gente quer investir mais neste mercado, a gente quer mais uma fatia percentual nesse mercado, a gente está querendo entrar nessa nova tecnologia aqui, então a gente está investindo para esse lado, porque a pessoa tem que ver para onde a empresa vai. Aquilo que a empresa já fez, ok, ela não participa mais. Ela quer saber se ela entrar nesse barco, para onde esse barco está indo. Essa é a hora que você vai fazer com que o candidato tenha vontade de trabalhar na tua empresa. Tá? A entrevista aqui ela tem dois lados. Não adianta você não se esforçar para que o candidato goste da coisa e você trazer um candidato que não tem fit dentro da empresa, que ele não encaixa dentro da empresa. Ele vai ficar pouco tempo e você perdeu tempo pra caramba e dinheiro pra caramba, porque 2, 3 meses depois ele vai embora e você está na estaca zero de novo. É a hora de você falar quais são as dificuldades que você está tendo na empresa. Cara, a gente começou a usar uma tecnologia nova. Está dando tanto problema que a gente não sabe mais por onde pegar a reclamação o dia inteiro. Mas olha, a gente vai sair dessa, porque a gente sempre consegue sair, a gente se ajuda bastante, às vezes demora um pouco mais e tal. Então, eu estou querendo trazer um candidato que ajude a gente a resolver esse tipo de situação que para a gente é novo. Olha que bacana, você contou um problema da empresa e você está dizendo o que você está esperando de quem entra nessa vaga. Esse cara vai adorar esse discurso, porque você não está vendendo o mundo da fantasia, onde é que tudo é lindo, maravilhoso, tudo funciona, nós não paramos de crescer, essa é a empresa dos seus sonhos, querido candidato. Aí ele vai ver que você está engambelando ele. Nessa hora você tem que ser honesto, falar real. Para onde a gente vai, o que está indo bom, aquilo que a gente está tendo dificuldade. Você vai fazer a mesma coisa em relação à sua área. Como é que a sua área se encaixa dentro desse cenário? Quais são as áreas dentro da empresa que a sua área tem interface, que a sua área conversa?
quais são os processos de trabalho que você usa, quais são as tecnologias que você usa, quais são as dificuldades que você está enfrentando, quais são os desafios que a sua área tem, para onde a sua área está indo, o que você está prevendo para o futuro. Percebe que você vem trazendo o candidato para onde ele vai se encaixar. Ele tem que se sentir ali dentro, para que na hora que você fizer a proposta para ele vir, ele realmente fala, nossa, eu adorei, eu vou embarcar nessa. Prestou atenção? Não é só uma questão de você gostar do candidato, ele tem que gostar onde ele está inserido, você vai ser muito mais certeiro nessa vaga, tá? E tire todas as dúvidas que ele tiver nesse momento e esclareça honestamente. Então, a gente ficou 30, 35 para você investigar o candidato, mais uns 10, 15 para você fazer esse discurso. Esse discurso, o que eu recomendo para você? Faça sozinho N vezes, muitas, 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 até você conseguir fazer esse discurso da empresa, da área, da vaga, entre 10 e 15 minutos. Você consegue, tenho certeza disso. Esclareça as dúvidas honestamente. Se a coisa está boa, fala. Se você não sabe por onde pegar, está o caos, fale também. Ele tem que saber aonde ele está entrando. Gente, isso é uma honestidade que você tem que ter no processo seletivo. Uma coisa para fechar é o seguinte, o RH, normalmente, quando ele conversa com o candidato antes ainda de chamar para entrevistar com você, ele pergunta para o candidato qual é a pretensão salarial dele e qual é a disponibilidade que ele tem para começar. O que é a disponibilidade? Feita a proposta para ele entrar na empresa, quanto tempo ele precisa para sair da outra empresa? E aqui você vai fazer essas duas perguntas de novo. Justamente para quê? Para você pegar um segundo compromisso com o candidato, tá? A respeito do salário dele. Então, se ele falou que vem por esse salário, ele confirmou agora com o gestor dele que ele vem por esse salário. E também eu presto atenção demais na disponibilidade. Se o candidato vira para mim e fala assim, uns 2, 3 dias. Cacilda. Ou ele não está fazendo nada lá dentro, ou ele vai deixar todo mundo na mão. Da mesma maneira que ele deixa o outro gestor na mão, adivinha quem ele vai deixar na mão depois? Exatamente você. Então, eu presto muita atenção, um tempo bom, 2 semanas, por aí, menos do que 1 semana. Olha, é difícil. Entre 1 e 2 eu investigo bastante. Mais de 2 semanas me chama atenção também. Porque se é uma pessoa que senta em cima daquilo que ela sabe fazer, ela vai precisar de bastante tempo para compartilhar com os colegas aquilo que ela sabe. Ou seja, tem uma chance grande dela também sentar em cima daquilo que ela sabe dentro da tua área e não compartilhar com os colegas. Espero que essa entrevista diferentona te ajude. Espero que você consiga acertar muito mais no processo seletivo. E se você é candidato, espero que você tenha aprendido bastante sobre o que você vai falar, ou sobre o que o gestor espera escutar numa entrevista. Sempre seja muito honesto. Se você não for honesto numa entrevista, seja você o candidato ou seja você o gestor, a chance de não dar certo é enorme. Os dois perdem muito tempo e perdem oportunidades valiosas por terem faltado com honestidade numa entrevista. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Te espero no próximo vídeo. Beijo para você e até a próxima.